Olá, salve, salve capoeira, salve mestres. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha experiência, da minha vivência e da minha perspectiva em relação à capoeira e os campeonatos. Eu sou a Bárbara, Barbarella na capoeira, sou aluna do mestre Veinho, no Grupo Araúna Brasil Capoeira, em Brasília, no Distrito Federal. Sou graduada em Educação Física, com TCC sobre as 8 sequências do mestre Bimba. Hoje, profissionalmente, eu atuo como gestora de uma empresa pública, mas ainda inserida no mundo da capoeira. A gente é capoeirista sempre, né? Hoje em dia, eu tenho 2 filhos de 6 e 9 anos, sou casada. E a minha história com a capoeira iniciou quando eu tinha 10 anos. Eu era criança e meu pai era capoeirista e por influência dele eu iniciei e já gostava muito. Depois que ele faleceu, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu comecei a treinar mais do que o normal, até como uma válvula de escape, e ficava muito tempo na academia. Nessa época, meus mestres, que era o mestre Paulão e o mestre Veinho, viram um potencial em mim para disputar campeonato, porque na época também estava vindo uma onda muito forte de campeonato. Então eu disputei os Jogos Abertos da Primavera, Jogos da Primavera, que era um campeonato patrocinado pela Petrobras. Foi no ano de 1998 e eu me sagrei campeã. Eu era a primeira corda e foi uma alegria muito grande, porque fui campeã e tal. E aí, a partir daí, eu iniciei uma história com campeonatos. Eu comecei a gostar disso. Então, no mesmo ano, os meus mestres corajosos levaram uma adolescente para o Rio de Janeiro, para o Campeonato Brasileiro. E aí, lá foi uma das maiores experiências em relação ao enriquecimento cultural quando a gente vai num evento, né? Lá eu conheci muitos mestres antigos da história do Rio de Janeiro, muitos mestres antigos do Brasil. Conheci jogos, estilos de jogos de todos os tipos, de todas as vertentes, e aprendi muito nessa perspectiva também de campeonato. O que o Brasil tinha para oferecer naquela época em relação ao campeonato, sendo um campeonato brasileiro, no Rio de Janeiro, com gente do Brasil inteiro, com federações já estruturadas, confederação estruturada, enfim. Aí, a partir daí, eu tive outros títulos, que foi no decorrer da minha vida enquanto capoeirista e enquanto atleta, que foi uma opção que eu fiz. Tem também a questão de quando o seu grupo, o seu professor, o seu mestre tem essa pegada, porque quem está inserido nesse meio. Então, o meu grupo, em especial os meus mestres, eles sempre tiveram uma tendência muito grande em contribuir para a evolução da capoeira no sentido do esporte, do campeonato. Esse campeonato no Rio de Janeiro foi um dos brasileiros que ficaram relatados na história da capoeira enquanto esporte, para o Ministério da Educação, para o Ministério do Esporte, para a história da capoeira enquanto evento grande e estruturado. Eu fiz uma relação dos meus títulos assim que eu guardo com carinho. Eu fui tetracampeã brasiliense, eu fui quarto, terceiro e segundo lugar nos campeonatos brasileiros do Rio de Janeiro em 98, São Bernardo do Campo em 99 e Cidade de Goiânia no ano 2000. Fui segundo lugar no evento Ginga Sem Limite, promovido pelo mestre Itapuã e mestre Careca no grupo Ginga em 2012. Fui segundo lugar 2 vezes nas Copas da ABPC e primeiro lugar 2 vezes. Eu frequento as Copas da ABPC, eu frequento as reuniões da ABPC desde 1999. E aí foi uma vez em Brasília, outra em Salvador, outra em Natal e outra em Brasília. Participei também das Copas Centro-Oeste, cidade de Goiânia, onde eu fui campeã 2 vezes e participei outras vezes. E por fim me sagrei campeã mundial pela Confederação Mundial de Capoeira no país Azerbaijão, na cidade de Baku, no ano de 2018, que foi o ápice da minha história com o campeonato. Eu acho que foi sempre um sonho de quem participou desses campeonatos ter a oportunidade de participar de um campeonato mundial.
E o que falar sobre a esportivização da capoeira e seus campeonatos? Antes eu usava o termo esportificação, mas esportificação parece exportar. Tem esse termo em literatura, esportivização, e como é que isso foi trabalhado, né? Como é que isso aconteceu? Eu entendo que a capoeira foi desenvolvida com a intenção de vencer um inimigo, que era a escravidão. No decorrer de todo esse processo, a gente se tornou um esporte, assim como a gente se tornou várias outras coisas, mas nós temos a essência do que é capoeira, né? Sobre competições também, a gente tem as histórias do mestre Bimba desafiando outros lutadores de outras artes marciais para provar a soberania e eficácia da capoeira em relação às outras lutas. E também outros capoeiristas da época do mestre Bimba, antes e depois, né, contemporâneos. Nós temos uma discussão muito antiga, mas muito atual, do que é a ancestralidade, do que é o patrimônio cultural e do que é o esporte. A capoeira foi uma forma de combate e ela foi consagrada como arte marcial a partir da luta contra o Paraguai, quando teve a Guerra do Paraguai, que o Brasil precisou de uma frente de batalha com os capoeiristas da época para ganhar essa guerra. Então, você transformar uma forma de combate numa arte marcial necessariamente passa pelo evento guerra, e foi quando a capoeira foi considerada uma arte marcial. E depois foi virando um procedimento cultural. Um pouco depois da proclamação da República, vieram os higienistas que pregavam que para se ter uma raça, né, saudável e que pudesse continuar o legado do país, porque eles se preocupavam muito com a miscigenação, eles entendiam que o esporte era uma forma de manter o corpo são e a educação boa, porque o esporte educa, né? Então, para desenvolver esses valores morais e essa aptidão física, na primeira metade do século XIX era o que foi pregado. Então tem uma relação também com a profissão do educador físico, né? Lá dessa época. Quando isso aconteceu, tinha uma quantidade de políticos sábios da época que diziam que a capoeira era o esporte perfeito para isso, porque ele era genuinamente brasileiro e tinha todos esses pré-requisitos, que era a atividade física, a questão do valor moral que podia ser impresso aí. No decorrer dessa institucionalização da capoeira, teve a transformação da capoeira em jogo. Por quê, né? Transformar uma atividade que era marginalizada em uma atividade em conjunto, de forma regrada, lúdica, com outros elementos que foram inseridos gradativamente. A questão do folclore, da música, da ginástica, tudo fez com que isso se transformasse no jogo. Em 1907, foi lançado o Guia do Capoeira, que também era chamado de Ginástica Nacional, como prática desportiva organizada. E foi aí um primeiro documento compilado do que podia ser proposto pela capoeira enquanto atividade física. E em 1927, a Ginástica Nacional, que tinha a capoeiragem escrito, metodizada e regrada. Nessa época, o autor, que se não me engano era o Zuma, ele apresentava como inovação a área de competição, que era estabelecida num círculo de 2 metros de raio, critérios de arbitragem, empate e desempate, uniforme pugilístico, porque também teve aquela relação, também teve aquela época que a capoeira fez parte da Confederação de Boxe. E aí, dentro dessa inovação apresentada, tinha a relação de 28 golpes, sendo 3 deles de autoria do próprio autor, uma posição de base, a ginga, um processo pedagógico de todos os movimentos descritos e ilustrados, estratégias de contragolpe, relação de exercício de aquecimento, treinamento, adaptação, para todo mundo que era leigo à capoeiragem. E aí, também na história dos campeonatos, a gente vê que eram campeonatos muito violentos, que tinha inclusive como objetivo o nocaute.
E com o tempo e com o desenvolver da modalidade de capoeira enquanto esporte, as competições foram ficando mais técnicas e mais integrativas. Bom, falando desses campeonatos que eram competições mais técnicas e mais integrativas, que eu acho que é onde cruza um pouco com a minha história. Quando eu comecei a competir, já era uma questão técnica, já eram cobrados nesses campeonatos, nos regionais, no distrital, no brasileiro, era uma questão técnica mesmo. E técnica entra fundamento, entra tradição, entra folclore, entra várias questões dos elementos da capoeira, mas de forma técnica, não necessariamente para nocautear alguém, mas fazer uma queda correta, com efetividade, acertar um golpe corretamente, mas não fugindo do jogo, não fugindo da lógica da capoeira. Bom, para a estratégia de campeonatos, que é uma coisa que hoje eu consigo enxergar que tem um mapa aí para você se preparar para um campeonato, tanto pela perspectiva do esporte quanto para a capoeira mesmo, eu vejo que tem muitos elementos que podem ser estudados e usados a nosso favor. A primeira questão é o regulamento. Aprender o regulamento de forma estratégica, porque diferente das outras lutas, os campeonatos de capoeira são muito mais avaliados pelo conjunto de elementos constantes no jogo do que um nocaute, por exemplo. Então, no regulamento você vai ver onde é que estão os seus limites, o limite do planejamento do seu treinamento, como é que isso vai acontecer. Também está no regulamento a vestimenta, a premiação, todos os protocolos formais que fazem toda a diferença na estratégia. E quando você está montando essa estratégia, vem os protocolos informais que você entende que faz diferença quando você está ali na arena de competição. O que eu acho mais importante e fundamental é a orientação do seu mestre. O meu mestre é quem me conhece, quem conhece as minhas limitações, os meus defeitos, os meus cacuetes, é quem conhece os meus pontos fortes e onde que a gente pode explorar cada coisa, cada valência requerida no campeonato dentro do meu estilo de jogo e da minha experiência. Por exemplo, quando eu competi a primeira vez, eu tinha um nível de experiência em capoeira, eu tinha uma maneira de jogar e foi em cima daquilo que o meu mestre explorou e viu potencial para o campeonato. Hoje, depois de um tempo, depois de várias metamorfoses de estilo na capoeira, eu vejo que é uma outra estratégia, é um outro estilo de treinamento e de elementos que vão compor essa estratégia. Quando você vai competir, geralmente você sabe mais ou menos quem vai estar nesse campeonato, quem são os grupos, que a gente chama, quem são as bandeiras, quem é mais ou menos da sua categoria, que é sempre por peso e por idade. Então você consegue estudar um pouco, você pode ver já no site do campeonato quem são as pessoas que estão na sua chave, quem estão na sua categoria, e procurar elas na internet ou procurar mesmo o estilo de jogo do grupo delas. E isso faz com que você tenha um repertório maior para estudar na hora de treinar. Por exemplo, na experiência do Campeonato Mundial, tiveram os grupos Cordão de Ouro, Candeias, Capoeira Brasil, que são bandeiras grandes e que têm um estilo de jogo próprio. Então, estudar aquele estilo de jogo próprio, que, por exemplo, o Cordão de Ouro é muito peculiar ao de um jogo mais tradicional regional. Por exemplo, quando você estuda seu oponente, uma coisa que eu aprendi é que você não vai fazer o que ele faz, nem fazer coisas fora da sua limitação, mas é se preparar para o que está vindo. Tem a questão também de você estudar a arbitragem. Quem que são os juízes? Quem que são os árbitros? O que eles entendem como valor na capoeira? Além do regulamento, que pede velocidade, pede ritmo, pede fundamento, pede queda, floreio. Ok. Os árbitros, quem são esses árbitros? O que eles consideram de valor para a capoeira? Então tem essa dualidade aí entre o que está valendo no campeonato, mas também quem está te julgando, porque é sempre por uma perspectiva da escola de quem tá ali, né?
Outra questão é a categoria. A minha categoria sempre foi o peso pesado. Eu sempre lutei, joguei no peso pesado. Uma vez no médio pesado. A categoria peso pesado em si, ela tem uma velocidade diferente. Ela tem uma expectativa diferente. Tanto é que quem faz coisas mais dinâmicas numa categoria peso pesado masculino é considerado uma pessoa muito fora da curva quando você já sabe mais ou menos qual é o nível e o ritmo daquele peso, de uma pessoa daquele peso, daquela altura e da idade também, que conta. Apesar de que você pode encontrar tanto pessoas com pouco tempo de capoeira com a mesma idade que você, quanto quem faz capoeira desde criança. A nutrição para bater o peso. O que eu percebi? Eu tinha na cabeça assim, eu tenho que ficar mais leve, que eu vou ficar mais rápida. Mas se eu ficasse mais leve, eu ia ficar ineficiente porque eu não ia ter força e gás para treinar o que eu precisava. Então, essa autoavaliação de saber qual que é a sua melhor condição para participar de um evento como esse, faz a diferença quando você vai fazer o planejamento da sua alimentação e do seu treinamento. O treinamento técnico e o condicionamento físico, ele também é fundamental a partir do seu biotipo, do seu histórico. Porque para participar de um campeonato como esse, de primeira você já tem que ter um condicionamento físico. Porque são, por exemplo, no Mundial foram 45 segundos de jogo para cada jogo. Você tinha direito a 2 jogos, se houvesse o empate, tinha o desempate. Então, você jogar em alta performance durante esse tempo, você se propor a competir e já está nesse limiar. Quando você vai além disso, é quando você procura as estratégias para melhorar o seu jogo, o seu ritmo, a sua velocidade, a assertividade do golpe, da queda, o tempo que você vai encaixar o floreio, para que aquele floreio vai estar ali, se ele vai ser uma esquiva, se ele vai ser realmente alguma coisa para florear o jogo. E é o que entra quando eu falo dessas valências requeridas. Eu lembro que no Mundial tinha um árbitro para cada coisa. Tinha um árbitro para avaliar queda, outro para avaliar golpe de contato, outro para avaliar fundamentação e o estilo da capoeira, o jogo em si. Então, tinham 5 juízes para cada jogo, para cada chave, né? Toda vez que você jogava, você era avaliado por 5 juízes. Então, cada um estava procurando o que ele estava ali proposto a avaliar, mas no contexto do jogo. Conhecer os oponentes foi o que a gente falou sobre estilos de cada capoeirista. Quando você conhece seu oponente, eu tenho uma história muito engraçada, porque quando eu comecei a treinar para o Mundial, eu comecei a procurar as meninas que estavam na minha chave, na internet, no Facebook e tal, para ver o jogo delas. E nem todas estavam, eu consegui ver. E quando chegou lá no campeonato, a gente chegou alguns dias antes. 2 dias antes eu estava convivendo com todo mundo fez amizade, foi incrível por causa dessa troca. E eu não sabia quem era uma das meninas da minha chave que eu estava procurando e não achava. Quando eu cheguei para subir na arena de competição, ela estava com uma burca, ela era uma iraniana, que para jogar, alguém do país dela foi exigido que ela usasse aquela proteção do cabelo. Só que ela estava convivendo comigo durante esses dias e eu nem imaginava que era ela, porque ela estava de cabelo solto e não era a pessoa que eu estava esperando para jogar. Então foi uma surpresa completa. Qual que é o estilo de capoeira do Irã, né? Ali na hora mesmo. Então, você conhecer os seus oponentes, nem sempre você vai ter essa oportunidade. E aí é com você, né? Como que você se conhece, como que você reage a uma situação dessa. Comparação entre jogo de campeonato e jogo na roda de capoeira. É completamente diferente. A gente faz todo um trabalho para se sentir na roda de capoeira e dar o nosso melhor, porque a energia de uma roda é diferente da energia de um campeonato. A tensão que você está no campeonato é diferente do que você faz fluir numa roda de capoeira sem expectativa. Então, quando você treina, você coloca na sua cabeça, quando você treina e coloca na sua cabeça que tem essa diferença, você consegue estar no momento presente de competir com a energia necessária. A energia que eu digo é uma energia emocional, que vai fazer diferença no seu jogo. Eu percebi que no decorrer do meu treinamento estava ficando muito difícil para mim treinar, muito maçante, porque eu tinha muitas obrigações
dentro do meu treinamento. Então não era um treinamento leve, não era um treinamento prazeroso, como eu sempre tive paixão. E aí eu tive que fazer uma avaliação, uma autoavaliação para ver o que estava acontecendo. E o que eu percebi é que essa obrigação de treinar estava me tirando a paixão. Então eu tive que voltar um passo atrás e voltar para minha paixão em treinar. Porque a minha vontade de me preparar é maior do que a vontade de vencer. E aí eu tive que dar um passo atrás, entender isso e voltar a treinar, claro que com o objetivo de ganhar, com o objetivo de participar, de dar o meu melhor, mas com a minha relação com a capoeira em dia. E aí eu falo também do acompanhamento emocional, psicológico, que é uma coisa bem de coach esportivo, né? Como é que você vai tratar seu atleta além do treinamento físico? E eu lembro que eu precisei algumas vezes procurar algumas pessoas para me orientar, além do meu mestre sempre, que sempre me deu todo esse apoio moral, esse apoio emocional, de como que eu ia lidar com o campeonato, porque é você contra a sua melhor versão. Você vai dar o seu melhor, é o seu jogo. Você não vai, não é qual é o martelo mais bonito, mas no momento do jogo o que encaixa. Então é muito do que eu treinei e a minha melhor versão do que eu treinei. E nessa preparação emocional de pensar assim, cara, me preparar tá sendo muito bom, então competir vai ser muito bom. Eu sei o que me espera. E o que eu pude perceber é que o que determina o campeão nessa última experiência, que foi o Mundial, é como ele se posiciona emocionalmente. Lá no Azerbaijão, tinham capoeiristas muito famosos e capoeiristas anônimos também, com a qualidade técnica absurdamente excelente. E eu lembro que tinha aquela coisa de tal pessoa tá aí, tal atleta, tal capoeirista e tal. Só que, apesar das estrelas, todas as pessoas que se sagraram campeãs foram pessoas que mantiveram a cabeça no lugar, o foco, o momento presente ali, estavam presentes para o que estavam fazendo ali. Eu lembro que eu não era favorita da minha categoria e também era muito anônima. E as pessoas, quem me conhecia eram alguns mestres que eu tive a oportunidade de conhecer ou em eventos ou na convivência da capoeira, mas assim, eu fiz amigos lá, mas eu era completamente anônima e fiquei muito reservada no sentido de não ter essa coisa de ficar tirando foto, tal pessoa, sempre que tem aquela tietagem com os mestres, e vi que tinham grandes famosos que no primeiro jogo não conseguiram por nervosismo ou acabaram saindo numas, brigando, outras pessoas se machucaram e muitos dos campeões foram pessoas que foram constantes nos seus jogos, de como eles faziam o controle da energia física e emocional, porque é uma pressão muito grande e dependendo da chave, você tem que jogar com muitas pessoas. E aí isso também tem a questão física e o esgotamento emocional. As pessoas que estavam comigo antes de eu começar a jogar a orientação que elas me davam me fazia estar presente para aquilo, porque você fica muito impressionado. Quando você olha em volta, tem a bandeira de todos os países, tem mestres renomados, tem atletas famosíssimos e tal, e aquela pressão vai subindo, e todo mundo tá ali numa panela de pressão com expectativas, todo mundo que vai lá para jogar. Então, quanto mais você tiver a cabeça no lugar, você saber para que você tá lá, por quê, quem é você, sabe? Faz toda a diferença na hora de disputar o campeonato, das etapas, de um jogo, depois do outro jogo. Por exemplo, você ganha um round, né? Aí no próximo round, o seu oponente vem ferido pra cima de você e aí é dobrado e você já tá cansado. Então, outra coisa era que eu percebi que fazia muita diferença para os juízes é como você terminava o jogo.
Ou você estava acabado e você mostrava aquela coisa assim, ai, tô muito cansado, tô tonto, quero água, não aguento mais, bota a mão na cintura, baixa a cabeça e tal. E outras pessoas que faziam, tô cansado, mas fazia postura de atleta e esperava a nota, e esperava o momento de dar a volta ao mundo, né, a volta na roda para fazer o próximo jogo, ou então para sentar no lugar. E cada coisinha dessa que eu chamo de protocolo informal faz diferença. Eu lembro que num dos meus jogos eu estava muito cansada. Aí eu abaixei a cabeça. Quando eu olhei pro lado, a minha oponente, ela estava sorrindo. Aí eu pensei rapidamente, o cara se recompõe. Isso faz parte. E eu sabia que ela estava muito cansada. Então você vai aprendendo cada coisinha dessa, né? E isso vai te dando um repertório para jogar com mais tranquilidade e, e o que fazer o que a gente quer, né? Que é ganhar. Tá todo mundo aí para jogar capoeira, mas tá todo mundo para ganhar. Ninguém vai para um campeonato para participar, não um mundial. E nos outros campeonatos também tem essa expectativa, assim, porque tem a expectativa do outro, né? O que o outro vai pensar, como é que eu vou atender a expectativa do meu mestre, e o que eu quero, né? Ai, tô com medo, tô nervosa, não quero mais, ou eu quero, eu vou, tô pronta, não, eu sou fera, eu vou chegar, eu vou abalar. Eu acho que o campeonato na capoeira traz grandes ganhos para a capoeira, porque é uma forma também da gente manter algumas tradições de forma na via esporte, e é uma forma da gente se fortalecer. É isso. Eu quero agradecer ao mestre Aron, que me convidou para falar um pouquinho sobre a minha experiência e a história com o campeonato. Agradecer ao meu mestre Veinho, que está comigo desde sempre e que aqui sempre me apoiou e acreditou em mim, às vezes, muito mais do que eu mesma. E agradecer a vocês que estão tirando um tempo para me ouvir. Obrigado, até mais.